Ester, capítulo 9. E no mês duodécimo, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram que se assenhoraram dos seus aborrecedores. Porque os judeus nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero se ajuntaram para pôr as mãos naquele que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Par-Sandata, e a Dalfon, e a Espata, e a Porata, e a Adalia, e a Aridata, e a Parsmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, foram mortos, porém, ao despojo, não estenderam a sua mão. No mesmo dia, veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei, que fariam. Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme ao mandado de hoje, e enforque os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã os 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram no dia 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquete, e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas, e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos. E o mês que se lhes mudou de tristeza com alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presente uns aos outros, e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus
de fazer o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas, vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si, e sobre a sua semente, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar estes 2 dias, conforme ao que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados por cada geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teriam fim entre os de sua semente. Depois disto, escreveu a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu o judeu, com toda a força, para confirmarem 2ª vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro.